Então, na aula passada, a gente estava falando sobre pré-natal de baixo risco, né? E ele é feito na unidade básica, geralmente, na unidade básica de saúde, feito pelo médico e feito pelo enfermeiro. Está a cargo tanto da medicina como da enfermagem, ou pré-natal de fato. Então, existe uma intercalação das consultas com o enfermeiro e o médico, né? E a gente viu também que existe todo um processo em relação à determinação se essa gravidez ela é de baixo risco ou ela seria de alto risco, né? E existem várias coisas que vão caracterizar se uma gravidez é de alto risco. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas situações que vão fazer com que essa gravidez ela seja de alto risco e algumas coisas que a gente vai estar incluso nesse momento do atendimento, certo? Então, toda gravidez, ela é algo normal, né? É normal engravidar, ou seja, ela é um fenômeno fisiológico, é algo natural que acontece, né? E assim, faz parte da vida, né? Não é anormal, e como a gente sempre diz, que gravidez não é doença, né? Antigamente, inclusive, se via a gravidez de duas formas, né? E por muitos motivos, na verdade. Ou algo, um fenômeno extremamente natural, ou seja, é normal, toda pessoa engravidar, ou até era algo até perigoso para a mulher. Não sei se vocês já ouviram até algumas expressões em relação a antigamente, né? O que falavam quando a mulher estava grávida. Então, apesar de ser uma coisa normal, mas era algo perigoso, até porque antigamente não existia tantas estratégias, né, tantas medicações, tantos exames, para procurar descobrir alguma situação, algum problema, e também não se tinha também tantas soluções. Hoje em dia, a gente segue um pouco também nessa mesma situação, até porque a história da nossa vida acabou mudando, né? As pessoas, elas vivem de outra forma. Antigamente, um dos problemas que se tinha era, muitas vezes, a desnutrição, né, problemas alimentares e tal. Hoje em dia, esses problemas já se tornaram outros, né? Um dos grandes problemas que se tem em relação é o estresse, né, que a gente tem hoje em dia. Mas, enfim, independente de ser antigamente ou de ser hoje em dia, a gravidez, ela é um fenômeno fisiológico, é algo que acontece naturalmente e que vai acabar provocando mudanças para essa mulher. Né? Essa mudança, ela vai ser no estado físico, né? Aparentemente, ela vai mudar na aparência. Socialmente, vão ocorrer mudanças também e, consequentemente, emocionalmente também, né? Tanto por um reflexo do físico e do social, como também algo relacionado aos hormônios. Então, considera-se uma gestação de alto risco aquela na qual a vida ou a saúde daquela mãe, né, ou do feto, ou do recém-nascido, porque em muitas situações a gente observa, e a gente vai ver aqui, que existem algumas situações, alguns problemas de saúde relacionados à gravidez de alto risco, que muitas vezes que não é porque a criança nasceu que o problema acabou. Muitas vezes, infelizmente, ele continua. Então, acaba sendo ela aquilo que traz prejuízos para a mãe, para o feto e para o recém-nascido. Né? E isso aí tem chance de serem atingidas, as da média da população, ou seja, uma grande parte da população acaba sofrendo e tendo que passar por uma gravidez considerada de alto risco. Lembrando que eu falei ontem, mas vamos lembrar que o risco de uma gravidez ele pode mudar a qualquer momento. É por isso que a gente tem que estar sempre em atenção. E é para isso que existe justamente o pré-natal, todas aquelas consultas, todas aquelas avaliações, passar por inúmeros profissionais, vários exames, os resultados, repetir os exames. Porque a gestação, ela dura em torno aí de umas
38, 39 semanas, podem chegar até cerca de 41, 42 semanas. Então, é um processo longo, né, que dura aí, ó, okay, quase um ano nessa brincadeira. E que durante todo esse tempo tudo pode mudar, né? Então, a gestação, ela pode evoluir super bem, de baixo risco, ou ela pode acabar se transformando a qualquer momento, até num momento bem próximo do parto, pode acabar evoluindo para uma gravidez de alto risco. Então, para falar sobre a gravidez de alto risco, eu trouxe algumas síndromes hipertensivas que acontecem na gravidez. Alguns problemas que se iniciam muitas vezes, aliás, se manifestam inicialmente através de uma pressão arterial elevada, uma mudança na normalidade da pressão arterial. Então, acontece o quê? A hipertensão arterial sistêmica na gestação. E isso já vamos desencadear outros problemas. E mais também, antes de tudo, a gente precisa definir como é e como é que ela se caracteriza, né? Essa hipertensão arterial. Para eu considerar que a pressão arterial da gestante ela está alta, né? Eu preciso que ela esteja igual ou maior do que 140 por 90. Né? Ou seja, precisa estar pelo menos 14 por 9 ou mais. Né? Ou 150 por 90, 150 por 100. Mas eu preciso que esse valor ele esteja aí de 140 por 90 ou que seja maior. Mas para eu conseguir identificar que a pressão dela realmente está esse valor, eu preciso aferir pelo menos 2 vezes. Ou seja, eu acredito que eu até falei ontem, que não é porque um dia que ela veio fazer o pré-natal e naquele momento eu aferi a pressão dela e naquele momento deu esse valor ou deu um pouco elevado, que eu já vou pronto. É uma síndrome hipertensiva, não posso bater o martelo e dizer que é uma síndrome hipertensiva, é eclâmpsia, eu não sei, blá, blá, blá. Ou então até dizer que essa pessoa já era hipertensa de alguma forma. Eu preciso aferir 2 vezes, pelo menos. E eu preciso fazer uma comparação e uma média com as demais vezes que ela veio, porque ela não tem lá o cartãozinho da gestante, o prontuário. Então, vai lá, tudo vai estar anotado. Sempre que ela foi ser atendida, aferiu a pressão arterial. Então, naquele dia, aferiu de novo e deu 140 por 90, por exemplo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai aferir no outro braço, né? E a gente vai deixar lá bem descrito no cartão dela e no prontuário. E o médico ele vai avaliar a partir desse valor que deu e os valores que estão para trás aliás, desses 2 valores que foi no momento e os valores que estão para trás. Né? Provavelmente ele vai pedir para ela retornar ou então aguardar um pouco e aferir novamente durante a consulta ou após a consulta, para ter uma melhor noção. Né? Então, nessa situação de síndrome hipertensiva, a gestante ela pode apresentar inicialmente 3 quadros, 3 situações. Ela pode já ser hipertensa, por exemplo, ela pode já apresentar uma hipertensão crônica, que ela já foi observada antes da gravidez, né, ou antes da 20ª semana de gestação, ou seja, mas ela disse para você que não era hipertensa, mas durante as primeiras semanas ela já foi apresentando a pressão arterial, né? A hipertensão arterial. Então, isso já vai mostrar que provavelmente ela já tinha uma hipertensão crônica, né? Ingrid, então pronto, está tudo resolvido. Não, porque sendo ela hipertensa antes, sendo uma hipertensão crônica ou uma hipertensão gestacional, ela está demonstrando uma hipertensão que no caso não é o ideal. Então, a hipertensão crônica é observada antes da gravidez ou antes de 20 semanas da gestação, né? Ou diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez. Porém, minha gente, ela não vai se desenvolver até 12 semanas após o parto.
Ou seja, o que pode acontecer, aliás, minto, ela não vai se resolver, né, até 12 semanas após o parto. A gente vai acabar descobrindo que essa pessoa, ela vai acabar se tornando realmente hipertensa. Por mais que ela venha a parir, e pode ser que não se resolva depois do parto, e ela continue hipertensa, porque no caso se trata de uma hipertensão crônica, como uma hipertensão comum. Ou então ela pode adquirir, né, ter uma hipertensão gestacional, ou seja, ela adquiriu provavelmente na gestação. Como é que isso acontece? Ela ocorre após a 20ª semana de gestação, ou seja, ela desenvolve realmente por causa da gestação. Porém, essa hipertensão gestacional, ela pode ser considerada transitória, né, que é o caso naquele momento, enquanto ela estava gestante, porém, 12 semanas depois do parto, essa pressão dela vai acabar normalizando. Ou seja, ela ficou hipertensa durante a gestação, foi se tratando, graças a Deus não evoluiu para nada. Era uma hipertensão sem proteinúria, né, sem excesso de proteínas na urina. Então, ela pode ser transitória, né, normalizar até 12 semanas após o parto. Ou ela pode se tornar crônica, né? Ela pode persistir mesmo depois aí de 12 semanas após o parto. Então, nós temos essas duas chances, né, dessa hipertensão, ou seja, dessa elevação da pressão arterial acontecer dessas duas formas. Ou ela ser uma hipertensão crônica, ou ela ter uma hipertensão gestacional sem proteinúria. Ou então, gente, ela pode vir a desenvolver a tão chamada pré-eclâmpsia, né, que é uma hipertensão arterial sistêmica, né, após a 20ª semana de gestação, porém, essa hipertensão, ela é acompanhada de proteinúria, né, ou seja, ela tem um excesso de proteínas na urina, né? Foi observado a partir do exame de urina que ela fez desde a primeira vez, que ela apresenta proteínas, né? Então, provavelmente o profissional ele vai solicitar uma coleta de urina 24 horas para avaliar melhor esse quantitativo de proteínas na urina dela, certo? Essa pré-eclâmpsia, ela já é, por natureza, algo a se preocupar, né? Porém, né, nessa condição, ela existe também de uma forma leve, assim como ela pode ser de uma forma grave. Então, nós teremos três opções. Primeiro, a hipertensão crônica, ou a hipertensão gestacional, que ela pode ficar boa ou não, e a pré-eclâmpsia, que é uma situação, de certa forma, até grave na gestante, bastante preocupante, porém, ela vai desaparecer 12 semanas após o parto. Então, aqui a gente tem o detalhamento sobre a pré-eclâmpsia, né? É uma hipertensão com a proteinúria, nas formas leve, igual grave, após a 20ª semana de gestação em mulheres previamente normotensas e sem proteinúria, ou seja, a mulher ela pode estar com a pressão normal, não ter proteinúria e de repente ela aparecer, né? Pode se normalizar no puerpério remoto, né? Ou seja, depois de 12 semanas de puerpério. Aumento da pressão arterial diastólica, ela se torna, por exemplo, se ela era 80 ou se ela era 70, não sei. Mas ela se torna 90 milímetros de mercúrio ou mais, né? E aumento da pressão diastólica acima de 15 milímetros de mercúrio do valor conhecido previamente, né? Ou seja, se o valor, ele era 120, por exemplo, ou 130, se você vê que
A diastólica, ela já está no valor de 90 ou mais, e a sistólica, ela era 120, mas ela já subiu 15 pontos, né? 15 milímetros de mercúrio, do valor conhecido anteriormente. Ou seja, eu tenho uma pressão arterial elevada, nesse caso. Ah, professora, mas eu acho que esse daqui, a sistólica, né? Aliás, minto, a diastólica, ela talvez não esteja tão alta assim, mas ela teve um aumento. Ela teve um aumento daquele valor que era sempre normal. E também eu tenho uma presença de 300 miligramas ou mais de proteínas na urina, no exame de urina 24 horas. Então, essa é a pré-eclâmpsia. Ou então, gente, eu posso ter uma situação de pré-eclâmpsia já por uma hipertensão crônica, né? Ela tem um surgimento da pré-eclâmpsia em mulheres com hipertensão crônica ou doença renal, ou seja, ela era aquela paciente que ela já iniciou a gestação com a hipertensão crônica, ou então ela era aquela paciente que já no início da gestação já mostrou um aumento da pressão arterial, né? Aí, depois da 20ª semana, né, ela era hipertensa crônica, mas aí depois ela começa a apresentar o quê? Proteinúria, ou seja, aumento das proteínas na urina. E isso pode provocar, minha gente, até uma sobrecarga nos rins, no caso da gestação. Aí eu tenho outra situação que ela é mais grave, né? Ela é mais grave ainda, que no caso é a eclâmpsia, né? Ou seja, eu tenho essa mesma situação aqui, né, que no caso é denominada pré-eclâmpsia, porque é como os sintomas da pré-eclâmpsia também estão presentes na eclâmpsia, porém na eclâmpsia nós temos uma, uma situação que é característica, né, da eclâmpsia, que é a ocorrência de convulsões, né? Essa convulsão, ela não é decorrente de nenhuma doença, ou seja, a paciente ela não foi diagnosticada previamente com nenhuma doença que realmente justificasse essa convulsão, que no caso é a epilepsia. Porém, ela apresenta, ou já apresentou, né, na gravidez, ou durante o parto, ou no puerpério, ela apresenta convulsões. Então, ela é uma gestante, né, de alto risco, porque ela tem justamente eclâmpsia, né, a chamada eclâmpsia. E junto com as convulsões, vem o que tem na pré-eclâmpsia, que é a proteinúria e a elevação da pressão arterial. A eclâmpsia é a presença de convulsões, né, tônico-clônicas, generalizadas em mulher com quaisquer dos quadros hipertensivos descritos, não causadas por epilepsia ou qualquer outra patologia convulsiva, e que pode ocorrer na gravidez, parto ou até 10 dias após o puerpério. Na eclâmpsia, a pressão arterial diastólica é igual ou maior a 110 milímetros de mercúrio, né? A gente tem aí no exame de urina 24 horas, um aumento da proteinúria, né? A oligúria, ou seja, pouca urina, ela urina pouco, né? A gente tem níveis séricos de creatinina. Sim, a gestante ela pode começar a apresentar sinais de encefalopatia hipertensiva, né? Doenças do encéfalo, sinais de insuficiência cardíaca, né? Dor epigástrica, ou seja, uma dor bem em cima, próxima ao estômago, e dor no hipocôndrio direito, que é no lado, no abdômen. Depois eu mostro uma tabelinha que mostra todas as áreas do abdômen, mas é no abdômen no lado direito. Aí ela pode apresentar uma plaquetomia, agora não sai, plaquetomia, não, diminuição do quantitativo de plaquetas, aumento dessas enzimas hepáticas, presença de esquizócitos a partir dos exames,
ela pode ter uma redução do líquido amniótico, ela tem evidência clínica, né, ou laboratorial de coagulopatia, né, problemas de coagulação. Então, aí aqui a gente tem uma situação em que existe a iminência, né, de eclâmpsia, né? A iminência de eclâmpsia corresponde a um quadro de pré-eclâmpsia grave, ou seja, a pré-eclâmpsia ela já é uma situação preocupante, né? Mas existem duas classificações, que é a leve e a grave. Então, quando é que você já subentende que aquela paciente ela vai sair do quadro de pré-eclâmpsia? Pré-eclâmpsia, quando ela justamente apresenta uma pré-eclâmpsia grave. Aí nós temos também a síndrome de HELP, né? Não sei se vocês já ouviram falar. HELP é um termo em inglês, né? Que ele justamente não que necessariamente signifique o que significa em inglês, mas juntou-se justamente essas letras, né? Porque a pessoa que tem síndrome de HELP, ela vai apresentar justamente esses três sintomas aqui, que é a hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, as não sai. Então, em inglês, né? Hemólise escreve assim, elevação das enzimas e plaquetopenia também é assim. Então, é um termo em inglês, né? Que ele vai se caracterizar justamente por isso, pela quebra das hemácias, pela alteração das enzimas do fígado, né, e a diminuição das plaquetas. A síndrome de HELP ela é considerada um agravamento, né, justamente do quadro da pré-eclâmpsia, né. Toda gestante que ela tem cerca de 34 semanas ou mais, né, que essa gestante ela apresente síndrome de HELP, né, ela deve ser preparada para ao parto num prazo de 24 horas. Ou seja, se ela já tem, né, essa quantitativo mínimo de semanas para o parto, no caso, o indicativo é que ela vá imediatamente, né? A síndrome de HELP, ela coloca em risco tanto a vida da mãe como a vida do bebê. Não é só de um nem de outro. Aqui é a mesma coisa. E o que nós vamos fazer, né? Qual é a nossa parte em relação a tudo isso? Aqui eu trouxe algumas coisas, mas na prática isso se torna bem mais intenso, né? Primeiro é a aferição da pressão arterial de 4 em 4 horas durante o dia, porque provavelmente essas pacientes de todos esses acometimentos, né? Hipertensão crônica ou pré-eclâmpsia ou eclâmpsia ou síndrome de HELP, provavelmente essas pacientes elas vão estar internadas, né? Passem por um processo de internamento e aí vai dos cuidados é o que vai depender da forma como ela vai evoluir, né? Se ela vai para casa, né? Se melhora e vai para casa, ou se ela vai ficar internada até o final, até o parto. Ou ela pode ir para casa, né? Essas pacientes, elas precisam que a pressão arterial seja ferida de 4 em 4 horas durante todo o dia, né? Sempre constantemente avaliando o valor dado. Se você observa que tem um braço que está dando a pressão arterial mais alta, você afere nesse braço, porque a gente tem que trabalhar com essa hipótese justamente da piora, né? Para tomar as providências. Essa paciente ela precisa ser pesada todos os dias. Ela precisa estar com um acesso venoso calibroso a todo momento. Então, é a nossa parte. Aferir a pressão arterial, pesar ela, promover esse acesso venoso constantemente, fazer a administração dos medicamentos que são prescritos pelo profissional obstetra, provavelmente. Porém, é nossa parte também a gente oferecer um apoio emocional, porque no caso ela vai estar numa situação de muito nervoso, né? Ela vai estar muito nervosa, muito abalada com essa situação, né? De
ela mesma está doente, do filho poder sofrer alguma coisa. Então, cabe a nós também, apesar da gente não ser psicólogo, né, a gente não está fazendo esse trabalho da psicologia, a gente está apenas dando apoio, dando força, dando uma palavra acolhedora, né, buscando ouvir, buscando ser sensível a essa situação, porque na verdade é uma situação bem delicada. Ingrid, Oi. me responda uma coisa. Esses sintomas para pré-eclâmpsia, existe também, por exemplo, no caso de uma gestante que ela não tem essa alteração, mas se ela tem Hum. ganho de peso bem considerado em pouco tempo, ou se ela tem uma inchação Ela ganhou generalizada, peso? ou ela ganhou muito peso e teve Hum. também uma edema generalizado. São características de pré-eclâmpsia? Não, o edema a gente não avalia mais como síndrome hipertensiva, porque Uhum, geralmente, é tanto que hoje em dia a gente ainda vê muito isso, porque vê a paciente, é claro que ela com a síndrome hipertensiva, ela vai estar demasiada, mas antigamente o que é que acontecia? Quando a gente via qualquer gestante com edema, por mais que fosse no rosto, né, é, porque o mais normal é nos membros inferiores, né? Mas aí, por mais que a gente visse uma paciente com edema, a gente já se assustava e classificava como uma síndrome hipertensiva, né? Que aham, ela já podia entrar em pré-eclâmpsia, não sei o quê, já era aquele negócio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente não usa mais o edema para avaliar, justamente porque ele é muito comum nas gestantes. Principalmente assim, como você está falando, generalizado. Às vezes, a paciente, ela fica demasiada somente os membros inferiores, às vezes os superiores, mas às vezes uhum. é rosto, é tudo. Porque eu passei por uma situação e aí não foi descoberto o motivo do nascimento prematuro dos meus filhos, né? Então, não Uhum, tinha problema com a pressão, o meu coração não teve nenhum tipo de alteração, eu não tinha diabetes, não tenho, hum, e com 5 meses eu estava irreconhecível, de tão grande que eu fiquei, né? Assim, eu fiquei totalmente inchada, sim. toda, enorme, e ocorreu que aí eu entrei em trabalho de parto antes de fechar os 6 meses, né? E não Uhum, fazia esforço nenhum, não, assim, não tinha provocado, porque muitas vezes a mulher está gestando, está vendo que o negócio está complicado, e ela insiste, vivia em repouso, e assim, o médico que me acompanhou em Mossoró, e a médica aqui, eles, assim, se assustaram porque eles não conseguiram me dar um diagnóstico que justificasse o nascimento prematuro, né? E hum, aí, na realidade, não teve. Só existiu uma enfermeira, que ela também me acompanhava na comunidade do Plano 1, eu morava lá. E depois que eu perdi os bebês, foi que ela, conversando com a minha mãe, não disse a mim, disse a minha mãe que desde o princípio acreditava que eu estava com pré-eclâmpsia, só que como os meus exames não constava nada e a minha pressão era normal, eles não hum, podiam fazer nada por mim. E assim ficou um mistério, porque até hoje o médico que me acompanhou não descobriu e pronto, ficou sem explicação. uhum. É, realmente é algo sem explicação, porque se você tinha exames todos corretos, né? Se a sua pressão era boa, Normal, normal. aí não tem um indicativo realmente de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia, nada disso, não. Nada mesmo, não. Aí foi um parto de quanto tempo? Você lembra as semanas que você estava quando aconteceu? Oi, oi. Faltava poucos dias para fechar os 6 meses. Sim, sim, sim. Era pouco ainda, né? Era pouco. Real. Pois é, mas é isso mesmo. Agora também a sua gestação era gemelar, não era? Sim, era gemelar.
Quem sabe é uma contribuição, realmente, por ser Uhum. gemelar. Mas, né, fica essa dúvida mesmo. É algo, assim, bem subjetivo, né, a obstetrícia, na verdade. É algo que tudo pode acontecer, na verdade. Às vezes as coisas realmente acontecem, assim, bem sem explicação, de verdade. É, tanto que teve uma pessoa que estava falando também com relação à fertilidade, né, de engravidar ou não engravidar. Enfim, mas vamos embora, vamos para frente. Estamos caminhando rápido. Minha gente, aí assim, a gente já falou sobre as síndromes hipertensivas, aí a gente vai agora para as síndromes que são hemorrágicas, né? Ou seja, existe algum sangramento, ou seja, muitas vezes quando a gestante ela tem um sangramento, né? Que às vezes em casa. E o sangramento, gente, ele pode ser inúmeras coisas. Inúmeras coisas, né? Então, o que a gente vai buscar, no caso, sempre, geralmente é fazer uma ultrassonografia para tentar avaliar o que foi esse sangramento, né? Como esse sangramento ele se classificou. E a gente, enquanto paciente, o que a gente quer saber é se a gente perdeu o bebê, se sofreu abortamento ou se não, né? É a informação que nos importa. Mas que existem diversos tipos de sangramento que vão desencadear diversos resultados. Então, entre 10 a 15% das gestações, né, apresentam algum tipo de hemorragia. Podem representar complicação gestacional, né, ou agravos ginecológicos concomitantes, porque também pode acontecer, né, de você ter algum agravo que seja de cunho ginecológico, seja do seu próprio corpo, e não tenha necessariamente participação, né, da gravidez. Porém, né, pode acabar atrapalhando, de certa forma. Então, na primeira metade da gestação, nós temos 4 tipos de síndromes hemorrágicas, né? Pode ocorrer o abortamento, pode ocorrer a gravidez ectópica, né, que no caso é na primeira metade da gestação que vai se descobrir que essa gravidez é o que a gente chama de gravidez tubária, ou seja, é uma gravidez que ela não se desenvolver, né? Ou pode ser uma neoplasia trofoblástica, né, gestacional benigna, né, um tumor que a própria gestante ela vai desenvolver, né, é de cunho ginecológico. O descolamento córeo-amniótico. Então, nós temos essas 4 opções em relação à primeira metade da gestação. Pode acontecer essas 4 coisas relacionadas à hemorragia, né, que vão acabar se caracterizando por meio de uma hemorragia. Na segunda metade da gestação, a gente tem também mais 4 situações. Tem o que a gente chama de placenta prévia, o descolamento prematuro de placenta, a rotura uterina e a vasa prévia, certo? No meio dessas 8 situações, eu vou falar para vocês dos mais comuns, né? E também dos que se caracterizam de forma mais grave, digamos assim. Primeiro, o abortamento. O abortamento é a interrupção da gravidez ocorrida antes da 22ª semana de gestação. O produto da concepção, ou seja, o concepto, ele é eliminado no processo de abortamento, que é chamado de aborto. Né? O abortamento ele pode ser precoce, ele pode acontecer até a 13ª semana de gestação e muitas vezes nessa situação, muitas vezes a gestante ela ainda nem sabia que estava grávida. Ou pode ser o tardio, né, entre a 13ª ou a 22ª semana. Aí nós temos aí vários tipos de abortamento. Tem o abortamento espontâneo, né, que é aquela perda espontânea e involuntária da gestação, geralmente bem no início, né, que você tem aquele sangramento e naquele sangramento você acaba eliminando o concepto.
totalmente espontâneo, você não fez nada, não exagerou em exercício, você estava lá de repouso, tranquila, e infelizmente você sofreu abortamento espontâneo. Né? Ou pode ser uma ameaça de abortamento, né? Que é quando ocorre um sangramento uterino, né? Com a sepse fechada, no caso, a sepse é o colo do útero, né? Aquele orifíciozinho que tem dentro do colo do útero, que no caso ele vai se dilatar no momento do parto. Porém, não existe eliminação do concepto, né? Ou seja, uma ameaça de abortamento. Existe um sangramento que acontece, a gente escuta muito falar, né? Fulano teve uma ameaça de aborto, teve um sangramento, porém ela não eliminou. O abortamento completo, que é quando todo o conteúdo uterino, ou seja, todo o concepto, ele acaba sendo eliminado. O abortamento incompleto, né? Se o completo elimina tudo, então o incompleto, no caso, a pessoa elimina somente uma parte do conteúdo uterino. Então, é muito importante a gente fazer a ultrassonografia para a gente entender se houve realmente o abortamento, se foi uma ameaça, se foi eliminado de forma completa ou incompleta. O abortamento. Ah, porque a letra também não. O abortamento inevitável, né? É aquele que tem um sangramento, né? E uma dilatação cervical, né? Mas ainda não ocorreu eliminação de conteúdo uterino. Ou seja, a cervix, que é o orifício do colo do útero, ele vai se dilatar. Porém, não há a eliminação do concepto, do conteúdo uterino ali naquele sangramento que ocorreu. O abortamento retido, quando ocorre a morte do embrião, né, de fato, ocorreu a morte do concepto, né, que é o embrião ou o feto. Porém, o mesmo, ele permanece na cavidade uterina sem ser eliminado. Né. Justamente, ele não é eliminado porque o colo, né, o cérvix do colo do útero, ele fica fechado, né, e acaba provocando apenas um leve sangramento, ou seja, o sangue sai somente pelo orifício que ele já existe de forma fisiológica, porém ele não se abre para que possa ser eliminado tudo. Então, ocorre um abortamento, porém não consegue eliminar o embrião. E, porém, há a morte, né? A morte do embrião ou do feto. O abortamento infectado é quando ocorre um processo de aborto, porém acompanhado de uma infecção genital, né? Uma infecção de alguma parte, parede vaginal, de colo do útero. Ali ocorre uma infecção que vai acabar ocorrendo juntamente com o sangramento, com a hemorragia, e vai acabar provocando o abortamento. O abortamento habitual é quando aquela mulher ela tem sucessivos abortos, né? Ela tem sucessivos abortamentos, ou seja, ela tem uma gestação e ela vai lá e sofre um aborto. E depois ela fica gestante novamente, sofre o aborto. Então, são cerca de 3 ou mais gestações sucessivas que são perdidas. Então, a gente chama de abortamento habitual para aquela pessoa, né? Chama-se abortamento habitual. Tem muitas nomenclaturas, né? Para uma situação só. Então, a gente tem que a chamada gravidez ectópica. A gravidez ectópica, ela se dá a partir da nidação, né, que é a fixação do ovo, né, do óvulo fecundado. Porém, ao invés dele estar se fixar aqui dentro do útero, né, no endométrio, ele vai se fixar justamente na tuba uterina. Né? Ele vai se fixar na trompa de Falópio. Justamente onde vai ocorrer a fecundação. E o correto é o quê? Ocorrer a fecundação na trompa de Falópio. E esse óvulo, a gente até viu naquele videozinho, né? Ele viajando, 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 até que ele vem para cá, né? Para dentro do útero. Então, essa gravidez, ela vai provocar
muita dor, minha gente, muita dor mesmo, e vai provocar um sangramento vaginal. Trouxe até uma foto aqui mais real para vocês entenderem, né? Aqui a gente tem o útero, ó. Aí aqui você vê que é o ovário, né? Aqui é a tuba uterina. E aqui na tuba uterina, isso aqui é a gravidez ectópica. Então, a gente vê que aqui que está se inchando, inchando, porque esse espaço, no caso, não seria para abrigar um embrião. Então, acaba provocando muita dor, muito sangramento vaginal naquela gestante. Então, é uma gravidez que, infelizmente, ela não tem como prosseguir. Aí a gente tem a neoplasia trofoblástica, né, que se trata de um tumor benigno que ele se desenvolve justamente devido aos tecidos placentários, né, apresentando potencialidade de evoluir para a malignidade. Ou seja, é um tumor que vai se desenvolver, que inicialmente ele é benigno, porém ele pode acabar se tornando maligno. Né? Nessa situação, minha gente, da gestação, não é possível seguir com essa gestação. Se não for feito a retirada, vai ocorrer o abortamento. Né? Então, essa neoplasia, ela vai gerar sintomas como anemia, né? Vai gerar exacerbação dos sintomas de gravidez, ou seja, aqueles sintomas de enjoo, de vômito, eles vão ser bem potencializados. O tamanho uterino, ele vai ser maior do que esperado, né, para a idade gestacional, porque além de um embrião, vai acabar abrigando um tumor, né. Até esqueci de falar aqui na gravidez ectópica, que uma das características da gravidez ectópica é que a idade gestacional ela vai se avançando, porém a curva uterina, ou seja, o tamanho do útero, ele não vai se modificando, justamente porque o embrião ele não foi fixado dentro do útero, ele está em outro local. Então, nesse caso aqui, você vai ver que o tamanho do útero vai ser o contrário, né? Vai ser maior do que o que a idade gestacional vai acabar delimitando, né? Um dos sintomas, a partir de uma avaliação, você vai observar colo e útero um tanto amolecidos, né? Aumento do volume do ovário, né? E o sangramento, ele vai ser indolor, ou seja, no caso, a mulher, ela não vai sentir necessariamente uma dor, devido ao sangramento. Então, síndromes hemorrágicas da segunda metade da gestação. Placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, rotura uterina e vasa prévia. Placenta prévia. Aqui a gente tem duas situações, né? Placenta prévia e descolamento prematuro de placenta, ou seja, as duas coisas giram em torno da placenta, né? E a gente tem que tentar entender qual a diferença de uma para outra. Então, a placenta prévia, né, gira em torno de que a placenta ela se implanta total ou parcialmente no segmento inferior do útero. Ou seja, aqui eu tenho uma foto que mostra aqui o feto, ai meu Deus, cordão umbilical, e a placenta, ela se fixou nesse espaço aqui, que ele, no caso, seria o fundo do útero, né? Ou muitas vezes ela acaba se fixando de forma lateral. Mas esse é o localzinho dela aqui. Mas aí, no caso da placenta prévia, ela acaba se fixando em um outro local, aqui bem abaixo, bem no colo do útero, próximo ao colo do útero. E a gente vê uma situação em que de que forma vai acontecer, de que forma seria para acontecer se esse parto ele fosse normal. Né? Então a placenta ela acaba se fixando num local que ele é inadequado.
Aí a gente presta bastante atenção em relação aos sintomas e em relação ao sangramento, né? Porque eu tenho um sangramento que ele é indolor e de coloração vermelho vivo. Aquela paciente, aquela gestante, ela vai ter episódio, né, de sangramento, porém ela não vai sentir dor, né? E essa coloração ela é vermelho vivo e vai proporcionar para o feto um sofrimento agudo, né? Ou seja, não é algo que vai conseguir sendo perpetuado à frente. Não. E o sofrimento ele vai ser naquele momento. E o descolamento prematuro do placenta, ele se trata do desprendimento. Acho que a própria expressão, o próprio nome do problema já está dizendo, né, o que é. Que justamente a placenta, ela se descola realmente do local. Até aqui na foto a gente consegue ver a placenta normal, né, fixa na parede do útero, e aqui no caso ela vai e se desprende, né? Em um momento que não seria esse, que no caso é para ela se desprender, na verdade, a partir das contrações uterinas, no momento do parto. E depois ela mesma vai ser eliminada, né? Sozinha, inclusive, né? Porém, na maioria dos partos ela é retirada, mas ela sairia sozinha. Então acaba sendo uma separação da placenta da parede do útero, né? Antes do parto. Essa situação, gente, ela pode ser relacionada a algum tipo de trauma, né? Ou seja, ela pode estar relacionada a uma queda, alguma agressão ou algum acidente que essa gestante pode vir a sofrer, né? Que vai provocar justamente esse descolamento, né? É uma complicação que ela é grave, né? E, de preferência, ser feito o parto, né? Imediatamente. Aí, diferentemente da placenta prévia, a gente vai ver uma situação de sangramento de coloração escurecida, com presença de coágulos nesse sangramento. Ao contrário também, a gente vai ter bastante dor, sinais de choque, porque ali está ocorrendo uma hemorragia que ela pode até se tornar grande. Porém, o feto ele não vai necessariamente sofrer no momento, né? Não existe um sofrimento agudo. Nossa. E acabamos a gravidez de alto risco. Agora vamos aos comentários. Alguém tem algum comentário para tecer aí? Eu não. Hoje foi bem melhor acompanhar com o material, porque você vai fazendo as anotações na apostila, porque no slide é muito ruim. A gente faz anotação no caderno, mas fica muito solto. E na apostila é bem melhor de fazer as anotações. Mais alguém? Deixa eu ver quem é que tá aqui hoje. Menino, mas conversam, viu, por aqui. Conversam demais. Eita, colocou até a forma fácil de resolver. Tem que facilitar para a coroa, né, minha filha? Senão eu vou terminar de perder os cabelos. Além dos cabelos já estarem tudo branco. É só para salientar que eu sou a única coroa da sala de aula. O resto é tudo adolescente.
E Aí não as acredito, bichinhas. não. A quem tem mais idade sou eu. As bichinhas têm que me ajudar, né? Para facilitar aí a vida da coroa. Não, mulher, você é linda e maravilhosa. Olha o drama. Eu tô falando da idade, querida. Não, mulher, isso não faz diferença, não. Quem Hum, disse que não faz? Tá certo. Deixa seus cabelos começar a ficar branco e a lei da gravidade trabalhar contra a sua vida. vixe, O Maria. meu já vive branco desde 15 anos de idade. Nem fala em despencamento. Tá bom, pessoal, a aula é de gestação. O negócio vai subindo, crescendo. Não é despencando, né? Agora vamos Vamos falar de deixar outra esse detalhe. coisa, né? Vamos falar de outra coisa agora, bem interessante também, né? Que a gente já fez o pré-natal, né? Já fez a nossa parte. No caso, para quem for trabalhar na unidade básica. Então, a gente já fez a nossa parte no pré-natal, seja de baixo risco ou de alto risco, enfim. Mas aí, agora chegou a vez da galera que vai trabalhar na maternidade. Gente, isso aqui sempre cai nos concursos, viu? Para quem vai seguir essa carreira de concurso, que eu sei, se Deus quiser, vou ver vocês em breve, em alguma unidade básica, em algum hospital. Vou apresentar aqui, tá? Esse já é bem mais tranquilo. Quem já pariu normal aqui? Eu desafiando a lei da natureza. 5 quilos e 200 gramas, meu bebê. Minha Nossa Senhora. 5 quilos. Foi, minha Juliana, Foi, professor. E foi seu primeiro filho? Foi meu primeiro filho, normal. Normal que foi maior do que a minha cesariana. Meu segundo filho foi cesárea, meu normal foi maior porque peguei 13 pontos, além dos centímetros de latagem. Minha Nossa Senhora. Benza de Deus, em nome de Jesus. Parabéns, viu? Vou lhe dar os parabéns. Sou uma guerreira. Certeza que não foi fácil. Ai, Jesus do céu. Bora lá, vamos falar do parto, né? Do parto normal, que é o que nos interessa. É o parto que, em algumas situações, né? Nós não somos parteiras, no caso, vocês não estão aqui fazendo um curso de parteira, nem eu, no caso, sou parteira, nem sou enfermeira obstetriz, mas vamos lá para o parto, né? Porque tudo acontece na nossa vida. Muitas vezes uma situação, né, até do parto ser feito dentro de um carro. Parto normal. Então, o parto, no momento, obviamente, do nascimento, a gente tá vendo aí na foto, o feto, ele vai se mover, né? Ou seja, ele vai se mover sozinho? Não. Ele vai começar a partir de um processo bem longo, mas ele vai se mover juntamente, devido às contrações uterinas, pela bacia, né? Pela pelve dessa paciente. Aliás, dessa paciente não, ela não é uma doente, né? Dessa gestante, parturiente, melhor dizendo. Então, no caso, ele vai ter que vir a partir da pelve, né? E a gente vai ver que esses ossos, eu acho que eu não coloquei nenhuma foto da pelve aqui, não, coloquei não. Mas esse osso da pelve, né, da cintura pélvica, não sei se vocês já palparam a própria de vocês, ele é preparado justamente para isso, né, para ocorrer essa passagem nesse espaço a partir do parto, né, a partir do nascimento, no momento da expulsão. Aí nesse processo, né, nós temos duas coisas que vão acontecer, dois mecanismos que vão acontecer, né? Os mecanismos do parto, né, que estão relacionados à criança, o bebê, o feto, quem vai executar, no caso,
é o bebê, e os estágios do parto, que no caso quem vai executar é a mãe. Ou seja, é uma ajuda mútua. Um vai ajudar o outro para ocorrer o nascimento. Então, os mecanismos do parto, a gente começa pela parte da criança, né? Ele consiste em 6 etapas, que é o encaixamento, ou então a insinuação, a descida, a rotação interna da cabeça, né? Porque ele não vai sair do jeito que vem, ele vai saindo não, certo? Ele mesmo vai adquirindo a forma necessária, né? E adotando posturas para que consiga sair, certo? Então, ele faz essa rotação interna da cabeça, ou seja, a cabeça dele, eu vou mostrar a foto, vai girar um pouquinho, lá dentro ainda, do útero. O desprendimento da cabeça, que é quando finalmente ele consegue realmente colocar a cabeça para fora, até do canal vaginal. Né? A rotação externa da cabeça, justamente, ele faz essa rotação, mais uma vez, justamente para que consiga haver a situação seguinte, que é o desprendimento dos ombros. Que quando ele consegue desprender os ombros, ou seja, sai a cabeça, sai o ombro, pronto, já saiu todo, né? Praticamente. O resto, tranquilo. Então, aqui começa pelo encaixamento ou a insinuação, ou seja, quando ele já encaixa, né, como o próprio nome já diz, ele encaixa a cabeça já aqui no canal, né, já aqui no colo do útero, já dilatado, no caso. Então, quando o médico ele faz o toque, então ele já sente a cabeça da criança encaixada, se insinuando ali. Ou seja, o parto normal ele vai acontecer. Depois, posteriormente, ocorre a descida dele. Depois, ele faz essa rotação da cabeça, né? A rotação interna da cabeça, ou seja, você viu que ele estava bem assim. Depois, ele fez o quê? Ele baixou um pouco a cabeça, para que essa partezinha aqui da cabecinha dele, né? Que no caso seria a mais fina, ela possa realmente passar na frente para depois vir o resto. Posteriormente, ele consegue desprender a cabeça, né? Consegue exteriorizar a cabeça de fato. Depois ele rotaciona a cabeça de forma lateral, justamente para lateralizar o corpo, para que passe os ombros. Posteriormente ele vai desprender os ombros. Né? E depois que passou os ombros, o resto se torna muito mais fácil. Né? E quando chega nesse momento aqui, finalmente esse desprendimento da cabeça, já é possível aqui ter até um auxílio do profissional que está fazendo o parto, né? Auxiliando, na verdade, no parto, porque o protagonista do parto, no caso, é a parturiente, né? A mãe. Desprendeu os ombros, pronto, acabou, né? Então, aqui a gente consegue ver toda a sequência do mecanismo do parto, né? A cabeça não insinuada, depois a insinuação, juntamente com a descida, rotação, né? Vai baixar essa cabeça assim, como se ele tivesse num decúbito ventral, rotação completa, né? Depois ele conseguiu exteriorizar a cabeça, né? Fez a rotação externa, liberou os ombros, né? E aqui ele vai conseguir sair. Aí trouxe essa outra aqui para vocês. Expressa melhor. Rotação. Então, você vê que
ele acaba fazendo esse processo até de forma automática, até de forma fisiológica, natural, que ele rotaciona a cabeça, depois rotaciona o ombro, para conseguir sair, né? Aqui é do outro ângulo, ou seja, através da pelve. Ele tem que passar justamente por meio desses ossos, né? Então, aí não é uma coisa que gira em torno somente de canal vaginal. Ele tem que passar pelo espaço dos ossos também. E aí, lembrou aí como é que foi? Passou um filme na cabeça? E os estágios relacionados à mulher, né? Ou seja, qual é a parte da mulher em relação ao parto? O que é que ela vai executar? Aí gira em Está torno, travando para mim, não estou conseguindo entender nada. está travando. Está travando para mais alguém? Gente de Jesus. E aí, dando certo? Aqui tá dando certo. E aí, é Hilde, é? Hilde tá dando Sim, certo agora? tá. Quer que eu volte aí o vídeo? Não, tá bom. Tá certo. Tá nessa parte de estágios do parto, né? Dilatação, expulsão, dequitação e puerpério. Isso. Pronto. Ai. Quer espirrar, não consigo. Vamos lá começar pelo processo da dilatação. Esses aqui são os estágios do parto que estão relacionados à mulher, né? Desde o momento em que começa o processo de dilatação, né, entrou em trabalho de parto, começa o processo de dilatação do colo do útero, juntamente com as contrações uterinas. Depois vem o processo de expulsão, né? Expulsou o bebê, já ocorreu o parto, mas diferente do momento do outro, quando o parto acontece, não acaba os estágios do parto, porque a gente inicia o processo de dequitação, né, ou seja, de retorno do útero, e posteriormente o puerpério imediato. Então a gente vê aí que a dilatação ocorre devido à dilatação justamente do colo do útero, ou seja, aquele espaçozinho que a gente viu lá quando a gente estava, acho que falando sobre anatomia, que tem o colo do útero aqui, né, que no caso aqui seria a cabeça da criança. Então, tem o colo do útero, que é como se fosse assim uma tampazinha, um negocinho fechado, que esse orifíciozinho é justamente a cervice que a gente estava falando, né? Canal cervical. E é por aqui também que acontece justamente a entrada, né, dos espermatozoides no útero para ocorrer a fecundação. Então, essa dilatação é justamente do colo do útero, né, que justamente vai se transformar num canal do parto. E esse colo do útero, ele precisa se dilatar 10 centímetros, ou seja, quase todo fechadinho, ele precisa abrir esse tamanho aqui, que corresponde aos nossos dois dedos abertos, ou seja, o dedo indicador e esse aqui, que eu não lembro o nome, que chamo de maior de todos. Isso é avaliado justamente a partir do toque, né? Então, vai ser feito um toque, inicialmente não tem nenhuma dilatação, depois eu já tenho aqui uma dilatação de 2 centímetros, depois uma dilatação de 5 centímetros, dilatação de 10 centímetros ou até de 8 centímetros, é se preparar porque o nascimento ele vai acontecer, né? E lembrando que essa dilatação ela vai acontecer juntamente com as contrações uterinas, ou seja, o bebê ele já está sendo
empurrado para ocorrer o nascimento, ou seja, para ocorrer a expulsão. Está faltando somente esse colo do útero, ele dá abertura, ele se dilatar para que o nascimento ele ocorra. Aí o processo da expulsão, né, ele inicia desde o momento da dilatação total, ou seja, dilatou os 10 centímetros, ou até 8, né, porque em muitas situações a expulsão ela já acontece com 8 centímetros. Quando ocorre a expulsão da cabeça, né, ou seja, a cabeça da criança, e termina na liberação dos ombros e do corpo, né, ou seja, o bebê ele já foi totalmente expulso do útero, né? Já ocorreu o nascimento. Porém, aí, minha gente, a gente precisa começar, né, inicialmente, imediatamente após o nascimento do recém-nascido, e termina com a liberação da placenta, né, e membranas. Ou seja, a dequitação é justamente a eliminação da placenta, que no caso, ela deveria sair sozinha, né, e ela sairia sozinha, porém é feito, no caso, no parto cesáreo, faz a retirada normal, né? No caso do parto normal, faz uma forçazinha, né, para retirá-la. É extremamente necessário que se avalie totalmente essa placenta. Ou seja, ela estava aqui, olha, presinha, né, e ela vai ser eliminada. Ela sai sozinha em torno desse tempinho aqui, 30 minutos. Ela vai sair. Quando sai, gente, é algo que a gente despreza, mas antes da gente desprezar, a gente precisa fazer uma avaliação dessa placenta, ou seja, ver se ela está toda íntegra, né? Ou então se ela está toda esfarelada. Porque se ela estiver íntegra, ok, né? Não restou necessariamente nada dentro do útero dessa parturiente. Mas se ela não sair íntegra, provavelmente ela vai ter partes dela dentro do útero que não é interessante. Posteriormente, ela pode acabar desenvolvendo uma infecção por causa disso. Então, o profissional ele vai fazer essa avaliação, né? No caso, pode até acontecer de ser vocês. Faz essa avaliação da placenta, pega, olha bem se ela tá direitinho, né? Ou então se ela tá faltando alguns pedaços, para depois seguir com o procedimento agora de organização da parturiente, né? Da puérpera, né? Porque aí se já deu à luz, aí inicia justamente o puerpério imediato, né? Que ele começa justamente no início das primeiras horas após o parto. Esse momento é um momento que essa gestante, parturiente, ela tem riscos de sofrer justamente hemorragias devido a esse parto. Então, é um momento de muita observação, né? Porque já existe um sangramento, já existe uma eliminação, mas a gente precisa avaliar qual é o quantitativo, né, desse sangramento, né? Se ele acabar se tornando uma grande hemorragia, a gente precisa estar sempre observando, e é a atividade nossa, né? É a atividade da enfermagem, porque é a gente que está ali junto com ela a todo momento. Mesmo que a gente não seja lá na sala de parto, mas no momento que ela vai até o alojamento conjunto, volta lá para o quarto, é a gente que vai atender, então é a gente que tem que observar. E muitas vezes o que é que acontece? De você perguntar para ela, né? O ideal é que a gente não pergunte, que a gente de fato veja como é que está o sangramento. E findamos o parto. Eita, minha gente. Findamos a nossa aula de hoje, só é 8h55, misericórdia.
Gente, tudo bem aí? Tranquilo? Sobreviveram? Dormiram? Choraram? Tudo ok. Tudo certo? Minha gente, é o seguinte. Agora a gente vai para uns dias, né, sem aula. No caso, amanhã, sábado, domingo, nós não vamos ter aula. Para